Como saber que você está passando por um relacionamento abusivo? Eita! Só isso. Outra chamada. Outra, porra. Muita gente tem essa dúvida e eu queria saber, Fabrício, como identificar que o relacionamento está sendo abusivo? Esse é o quadro SOS Casal. Para você que está aqui no nosso YouTube, por favor, vamos, peraí. Que eu tô Inscreva, comente, curta e compartilhe para nos ajudar a crescer no canal, porque só assim as pessoas vão saber que o conteúdo é relevante. E aqui nos comentários pode se tornar uma comunidade. Então, se você já passou por alguma coisa parecida ou se identificou com alguma das palavras que a gente fala aqui que eu tenho certeza. Ou que a gente não comentar também, para ajudar vocês cada vez mais. Que eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com o que você falar, tá bom? Então, bora lá. Primeira coisa, qual a diferença entre um relacionamento abusivo e um relacionamento saudável? A primeira coisa que um relacionamento abusivo faz na vida de quem está passando é separar essa pessoa da rede de apoio. Então, um dos pontos muito importantes para você observar é se você está convivendo com alguém que te separa dos amigos, te separa até da família, é muito complicado. Claro que existe um certo respeito e a sua convivência vai mudar. Você vai precisar dar mais prioridade a seu parceiro. Agora, uma separação completa e logo de imediato, colocando restrições severas, isso é complicado. Segunda coisa, essas pessoas repetem os mesmos ciclos de erros. Por exemplo, você fala sobre alguma coisa, olha fulano, olha Fabrício, não gostei desse comportamento. E Fabrício vai lá e diz, vou melhorar, mas não melhora. Começa a piorar e o relacionamento fica aquele caos. Aí você faz o quê? Olha, vou terminar. O que Fabrício faz? Fabrício tenta melhorar. Eu mesmo não. Nesse momento. Não, tô supondo. Amor. Fabrício tenta melhorar. Aí Fabrício faz aquele boom de amor pra mim. E começa com palavras de amor e declarações. E aí, ai meu Deus, eu vou melhorar. Agora vai dar certo, me perdoe. E aí você entende que ele vai melhorar. Depois ele repete o erro de novo. Ou seja, o ciclo vai se repetindo sempre. É interessante você observar também esse ponto que Cecília falou com cuidado. Pessoas erram, o ser humano é falho, mas você percebe a diferença quando existe um padrão de erro e esse erro se repete rotineiramente. Agora, se uma pessoa errou com você e realmente está arrependido em um determinado ponto, ou então falou alto, ou fez algo que te incomodou, e essa pessoa de verdade tenta mudar, e isso, por mais que tenha vestígios, não se repete, então deve observar isso, porque já no caso da relação abusiva, isso se torna um padrão. Geralmente acontece o mesmo padrão sempre. Geralmente acontece da seguinte forma: a pessoa erra com você, você repreende, essa pessoa já fala com palavras de afirmação que vai mudar e transformar e que isso nunca mais vai acontecer. É um exagero gigantesco. Geralmente demora 1 mês ou até 3, essa questão de boom emocional. Vou falar até dessa forma. Dá um amor gigante. Você nunca sentiu esse amor? Onde a pessoa tenta ao máximo te colocar lá em cima para justamente maquiar isso que aconteceu. E depois que percebe que você baixou a guarda, aí volta a ser normalmente quem era, né? Ruim no caso. E aí até a próxima iniciativa de te fazer bem novamente por benefício próprio. Não está fazendo bem por você. É apenas para te controlar momentaneamente. Nem se fala sobre agressão. A agressão é o último passo, gente. Às vezes o relacionamento abusivo nem chega a ter uma agressão. E aí acontece o quê? Que muitas mulheres se prendem a mas ele não me agrediu. Pelo menos isso, ele não me agrediu. Mas o que ele já fez? Te manipulou emocionalmente. Ou ela, né? Também tem ela. Feriu com palavras. Violência psicológica. Por exemplo, diminuir rotineiramente algo que te faz um prazer emocional. Por exemplo, você gosta de treinar. Essa pessoa começa a dizer, você está treinando para quê? Não faz diferença nenhuma. Seu corpo continua da mesma forma. Isso é uma prática abusiva. Está tentando te diminuir para você se sentir inferior, para justamente essa pessoa se sentir maior que você, diminuindo a sua essência. Isso você precisa ter cuidado. Outra coisa, você não pode sair, você não pode ir pra academia, só pode ir com fulano de tal. Ou então, você só pode ir pra academia quando eu for, porque eu sou o homem, eu sou o seu marido, ou então eu sou sua esposa, você só vai comigo.
Isso é muito complicado, porque já mostra, mais uma vez, aquela separação que falamos anteriormente. Te isolando da realidade, fazendo com que a única realidade possível seja a vida com essa pessoa. É tanto que quem vive num relacionamento abusivo cria automaticamente uma dependência emocional. Às vezes a pessoa nem era dependente anteriormente, mas cria essa dependência porque, para a pessoa que é narcisista abusiva, ela faz com que se torne unicamente possível de estar com você. Não existe outra pessoa melhor. Na cabeça dessa pessoa, implanta na sua que não existe outra situação melhor a não ser estar com ele ou com ela. Meio que fica uma visão assim, né? Fechada, você só enxerga aquela pessoa. Muitas vezes, como eu gravo conteúdo emocional no Instagram, eu recebo mensagem de pessoas que passam 2, 3, 5, 10 anos, mas aí só depois de um estalo de alguma coisa que aconteceu que foi superior ao limiar de suportável para essa pessoa, algo explodiu, aí começa a observar, começa a assistir mais sobre o tema e aí percebe que realmente estava num cárcere mental. Mas a gente tem que ter o detalhe, lembrar sempre do ciclo que se repete. Se o ciclo se repete, tem um perigo aí. Porque o relacionamento saudável, ele é baseado em oscilações. A gente não tá sempre bem num momento um com o outro, a gente não tá sempre sem brigar. Não, a gente briga, a gente tem conversas assertivas, a gente tem alguns diálogos, precisa às vezes parar, refletir, pensar no nosso relacionamento. Mas isso é um relacionamento saudável. Só que o relacionamento tóxico, ele sempre é baseado em muitas oscilações de humor, de aventura. Tipo assim, sempre você tá no caos. Você nunca vai estar em um momento calmo, que você vai ficar, nossa, estamos bem. Não, é sempre o caos. E se acostumando com isso, né? Essa montanha-russa emocional, às vezes, se torna mais interessante e empolgante do que um relacionamento saudável e calmo. Tanto que quando uma pessoa vai se relacionar com uma pessoa calma, um relacionamento calmo, é muito difícil. Acha que é desinteressante porque está acostumado justamente com essa montanha-russa de emoção que, na verdade, não faz bem. Agora, é muito importante falar também, Cecília, que todos nós vamos ter algum traço. Sim. Porque nós viemos de outros relacionamentos que precisavam ser melhorados, amadurecidos, que a gente começa a expressar o que viveu nas relações anteriores na relação atual. E é muito importante a gente observar e falar aqui nesse vídeo para que você não pegue esses pontos, tome exclusivamente como verdade e acaba prejudicando a sua relação, entendendo que às vezes aconteceu só um ponto isolado, mas isso não quer dizer que sua relação é abusiva, muito pelo contrário. Relacionamentos reais existem discussão, não existe relacionamento perfeito. Agora, o que vai definir é a vontade que o outro tem de fazer dar certo nesse relacionamento. A intenção de utilizar mais a palavra nós do que eu. Por quê? Visando a união do casal e não apenas a sua própria vontade. E lembrando que, caso você já tenha sofrido alguma agressão, seja de apertar, seja o rapaz ou a moça machucando alguma coisa, tome muito cuidado. Leve em consideração esse fator. E repense muito no seu relacionamento, porque não existe perdão. Você pode perdoar no seu coração, mas continuar em um relacionamento, ele já teve alguma agressão, não é o certo. Só uma dica, viu? A agressão começa nos objetos, depois vai pra você, então tome cuidado. E esse foi o vídeo de hoje. Queríamos muito começar esse vídeo com esse assunto, porque ele é muito relevante e salva a vida de muitas mulheres. E eu quero falar pra você sobre agressão, sobre qualquer tipo de violência que você já teve no seu relacionamento, seja física, repense muito, porque quando já vai pra parte física, já é o limiar, já não tem mais como perdoar. Você pode perdoar no seu coração. Agora, perdoar a pessoa e continuar em um relacionamento como esse é muito complicado, porque aí o relacionamento já foi para outro patamar. Perdoar não é o mesmo que permanecer, então lembre bem disso, certo? Observe os sinais e se você se sente fraca ou fraco de sair de uma relação dessa forma, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar rede de apoio. Quem eram as pessoas que estavam próximas de você se afastar por conta desse relacionamento? Quem era o seu familiar, sendo pai, sendo mãe, sendo um primo, uma prima, que estava próximo a você e essa pessoa fez questão de afastar? Geralmente são essas pessoas que preocupavam mais o manipulador, porque poderia alertar você
de uma relação abusiva. Então, comece a reatar a sua rede de apoio, que isso vai te dar forças necessárias e segurança. É muito importante falar da segurança para que você venha sair dessa prisão emocional. Temos a Lei Maria da Penha e ela ajuda muito nesse processo. Apesar de que a gente às vezes vê na internet ou mídia, enfim, falando sobre isso não ser algo importante, não ser relevante e não ter ajuda, tem muitas mulheres que salvam vidas através da Lei Maria da Penha. Foi um benefício aí para vocês que Maria da Penha, que eu acho que é do Ceará, lutou bravamente para poder conseguir essa lei. E é um benefício para vocês mulheres a evitar tanto o que acontece praticamente quase todos os dias, que é o feminicídio. E esse foi o vídeo de hoje, é o primeiro tema do nosso conteúdo no nosso canal. SOS Casal. SOS Casal. O próximo vídeo vai ser como ter uma relação saudável, o que a gente usou para sair de dois perturbados da cabeça, que não queria nada com nada, para ter uma relação saudável. Muita terapia. E muito Deus também, viu? Em primeiro lugar. Comenta aí se você gostou, se quer mais vídeos como esse e os temas, né, gente? Diga os temas aí dos próximos. Eu quero falar sobre tudo.